Margarida é uma rapariga como tantas outras, mas que gosta de jogar futebol. Na equipa onde anteriormente jogava com rapazes, não conseguiu continuar a treinar devido aos regulamentos da Federação Portuguesa de Futebol. Apesar de na peça ser afirmado que na zona onde Margarida mora não existam equipas de formação, esta informação não é completamente verdadeira, visto a equipa da Casa do Povo de Martim e do Vila Verdense Futebol Clube possuírem cada uma equipa de formação que compete no Campeonato Distrital Sub-19 Feminino da Associação de Futebol de Braga. O meu problema é o problema de certeza absoluta de muitos pais. Há miúdas da idade da Margarida que queriam praticar futebol e queriam competição de futebol e não a têm. A Margarida gostava de jogar futebol, mas infelizmente não pode jogar porque com os rapazes os regulamentos não deixam. Com raparigas da idade dela não há equipas nem não há competição. O futebol precisa de vez em quando ser reinventado. E acho que é injusto, torna-se até injusto chegarem aos 12 anos e terem de deixar de jogar. Sinto-me revoltada e frustrada. Revoltada contra as leis que a Federação impõe e contra o machismo que há para o futebol feminino. O futebol não é só um desporto, para mim é tipo uma vida. Qualidade. Devias vir equipada, quer dizer, vens fazer uma reportagem assim, vestida assim, é? Margarida Machado, 13 anos, tem saudades dos jogos, dos treinos e principalmente do convívio com aqueles que foram os companheiros de equipa nos últimos 6 anos. O regulamento da Federação Portuguesa de Futebol não permite a mistura de géneros a partir dos iniciados. E por isso esta raridade do futebol português, antiga defesa e capitã dos infantis do Grupo Desportivo de Joana, já não pode jogar mais futebol com os rapazes. Na defesa eu acho que assim um lugar com temos de ter mais raça, dureza e eu gosto disso. É evidente que aquele bichinho é capaz de estar cá dentro a roer e a vontade dela é saltar para dentro do campo e jogar. Mas na impossibilidade de praticar, que eu veja e que apoie os colegas e é isso que ela tem feito. Dava-me gozo ouvir as pessoas dizerem, olha, aquela miúda que joga, e eu, sem eles saber que eu era pai. Algumas vezes eu interferia com alguns desabafos, dizendo para terem mais cuidado, porque pronto, era uma rapariga. Mas de qualquer das maneiras, eu dava-me essencialmente bastante gozo e pronto, e notava que a minha filha só estava no futebol, porque nós achávamos que ela, além de merecer a prática de futebol, porque a nível escolar ela é excelente, nós também sabíamos que a prática de futebol aliviava um bocado a tensão das aulas, da pressão dos testes e assim, e isso fazia-lhe bem. A Margarida, desde que deixou o futebol, desde que deixou a prática de futebol, refugia-se, vive mais na solidão, refugia-se no quarto, tem uma guitarra que de vez em quando lhe faz companhia e ela abstrai-se, se calhar um tanto ou quanto das notícias de futebol,
O que é certo é que depois de deixar de praticar o futebol, a Margarida não é a mesma, não é tão alegre, não é tão solidária mesmo nas brincadeiras com os colegas ou com os primos. A Margarida, se calhar, está-lhe a afetar e bastante. Sai daqui, vai. Vai lá para baixo, vai dar uma volta. Ah, não preciso de público. Margarida vive rodeada pelo amor ao jogo, pela ligação ao Futebol Clube do Porto, pelas melhores referências do futebol feminino e pela paixão por um mundo que ficou para trás, lá fora, com os companheiros de Joana. Minha mãe queria que eu praticasse basquetebol e eu não gosto assim muito de basquetebol. Eu queria futebol. Por isso é que depois dediquei-me à guitarra. Para compensar aquilo que não tens agora com o Sim. futebol. Tentámos que ela praticasse outros desportos, tanto o basquetebol, o handball, que aqui há escalões de formação para a idade dela, não é? E mesmo os desportos individuais, tais como o atletismo, natação, mas ela cortou, simplesmente cortou. Pronto, agora acabam as aulas, vem para casa, toca um bocadito, estuda, mas futebol e desportos acabaram para ela. No início desta história, qualquer semelhança com o habitual no álbum de recordações dos miúdos é pura realidade. Margarida avisou atempadamente qual seria o futuro desportivo. Brinquedos, quando a Margarida era pequenita, passava sempre pelas bolas. Bonecas, tinha algumas, mas não tantas quanto isso. O que ela gostava mais era de jogar futebol. O que gostava mais era ir para a casa da família e pegar na bola e jogar com os primos. Por isso, o que é que eu vou dizer? A Margarida gostou de futebol como outra rapariga gostava, se calhar, de basquetebol ou de desporto qualquer. Já tenho 20 euros. Nós trocamos. Marco, quem é que marcou? Queres 2 euros? 2 euros? Não, pronto, pode ser. Olha aí, 2 euros. 2 euros, bilhetes. Claro, não. Filme estes marretas, são estes marretas que eu treino. Pronto, eu já disse que são as marretas que eu treino, são estes. Por isso, são estes gajos que me põem cabelos brancos. Ela diz que é influência da família. Eu joguei a bola, o padrinho dela jogou a bola, eu tenho um irmão que também jogou a bola, a irmã também teve gosto de futebol e ela tem primos que jogam futebol e se calhar isso foi por arrastamento. A Margarida também teve gosto de futebol, vai daí. Certo dia, há 6 anos, Margarida acompanhou o pai ao grupo desportivo de Joana. Nesse tempo, Jorge acumulava os treinos dos juvenis com as colinhas do clube. A Margarida veio para aqui um sábado de manhã, tinha estes miúdos que estão agora precisamente a receber os prémios, miúdos de 5, 6 anos, começaram aqui a trabalhar. Eu, um sábado, lembrei-me e disse à Margarida se queria vir, veio, gostou bastante e deu seguimento. E sempre quis treinar e competir a jogar futebol. Apenas um treino por semana e um jogo de 15 em 15 dias foram o suficiente para que a miúda se deixasse conquistar pelo futebol. Ao contrário de outras raparigas, poucas, que tal como ela se misturavam com os rapazes de Joana, Margarida nunca desistiu do futebol. Desde os 6 até aos 12 anos, uma imagem rara no futebol de formação tornou-se um hábito. E 3 vezes por semana, era a menina para um lado e os meninos para o outro. Tirando o problema logístico em relação ao balneário, nunca houve campo mais fértil em matéria de igualdade de oportunidades.
Eu quando cheguei ao clube era tudo novo para mim, porque foi a primeira vez que treinei uma equipa e de facto não estava nada à espera de ter raparigas na equipa. Nesse ano, no primeiro tinha duas, tinha a Margarida e tinha mais uma menina, a Sofia, mas não estava a contar, mas a partir do primeiro treino, logo a partir do segundo já esqueceu e percebi que elas tinham de ser tratadas exatamente da mesma forma que eram tratados os rapazes. Só quero saber o que é que vocês acharam do jogo. Se calhar as minhas primeiras preocupações no início, porque não conhecia o grupo, foi tentar que ela não fosse de alguma forma tratada de maneira diferente, mesmo pelos colegas, mas nunca isso aconteceu. Ela dava-se bem com toda a gente, os colegas respeitavam imenso e ela foi-se tornando, pelo menos durante o meu trajeto no clube, na equipe, foi-se tornando quase a líder da equipa e era quase ela a líder dos colegas. Estamos cá hoje. Era uma jogadora muito importante na equipa, mesmo no modelo de jogo da equipa. E além disso, era o comportamento dela, era o facto dela fazer aquilo que eu pedia dentro de campo, o facto dela ajudar os colegas quando as coisas não estavam a correr bem, o facto dela treinar muito bem e ter um empenho acima da média, porque ela não tinha, embora pensassem que por ser uma menina que não ia ao chão, completamente enganados, porque ela, se fosse preciso fazer um carrinho ou se fosse preciso tirar uma bola em cima da baliza e bater contra o poste, ela tirava, porque chegou a tirar e toda a gente via que ela não se encolhia em nada. Walter Capela, 25 anos, treinador da Margarida durante 2 épocas, ficou marcado pelo empenho da capitã e pelos últimos dias de um final anunciado. Notei que nas últimas semanas da época que começou a perceber-se que realmente aquilo ia acabar e que ia deixar a equipa e os seus colegas e os amigos. E notei que ela que estava mais triste e que muitas vezes nos treinos apanhava-se a Margarida a pensar assim com a cabeça no ar, possivelmente a pensar no que é que seria na época a seguir e a pensar na situação. À luz dos regulamentos, a situação da Margarida entre rapazes tem que terminar na passagem dos infantis para os iniciados. Mas à luz de quem lida com a realidade distrital, o fim das equipas mistas não é bem aceito. Os quadros competitivos da Federação, ao nível das camadas jovens, não são assim tão competitivos, porque quem acompanha as camadas jovens, quem acompanha os resultados, todas as semanas vê equipas que dão 15 e 20-0 e todas as semanas vê equipas que levam 15 e 20-0. Portanto, os quadros não são de forma nenhuma competitivos. Acho que devia partir dos clubes e não da Federação a escolha de se haveriam de ter raparigas no futebol de 11 ou não, porque não tenho dúvidas nenhumas que se este ano se dessem a escolher ao Joano, que era a equipa onde ela estava, se dessem a escolher se a Margarida entrava para o futebol de 11 ou não, o clube de certeza que aceitava, porque ela é uma mais-valia, claramente, e consoante há aqui a Margarida, se calhar no país todo há mais algumas Margaridas, não acredito que haja muitas, mas há mais algumas que fazem claramente falta e que não ficam nada a dever aos rapazes.